galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e o tema, bom, mesmo que eu não tivesse colocado nenhuma imagem, creio que todos já esperariam o depoimento de Mauro Cid. Gente, tenho certeza que a maior parte de vocês acompanhou alguma coisa, viu por alto coisas nas redes sociais, quem sabe até uma matéria ou outra na imprensa, mas nós estamos aqui para pegar a bola, botar ela no chão e organizar o meio de campo. Teve muita coisa que aconteceu ontem e falas do Cid que eu acho que atrapalham e muito os planos das pessoas que querem provar a tese que houve uma tentativa de golpe de Estado. O Cid fala diversas coisas que vai numa contramão, ele reforça alguns questionamentos que a própria imprensa vinha se fazendo, onde a gente estava comentando ontem, que deixa algumas lacunas sobre como conectar, inclusive, essa questão da trama golpista com 8 de janeiro. Ontem o Fux, mais uma vez, brilhou, a imprensa, inclusive, dá destaque para isso, os bolsonaristas gostaram muito do posicionamento do Fux, enfim. Eu tomei o cuidado no vídeo de hoje de fazer o quê? Tentar realmente trazer, caçar aí nas redes sociais, os diversos recortes, não de fala pensada, mas tudo contextualizado, para a gente não pegar nem que seja uma matéria da imprensa que possa ter algum viés, matéria, uma postagem de rede social que também possa ter um viés. E assim facilitar que a gente possa contar essa história e deixar essa história registrada. Para lá na frente de ver, ó, foi isso daqui que realmente foi dito durante os depoimentos. Então, separa assim uma cacetada de vídeo diferente. Dos principais momentos que eu acho que desmontam aí a tese do golpe. Aí na segunda parte, tem mais umas coisas para a nossa democracia, né? Nossa democracinha. A linda democracia brasileira. Enfim, tem umas coisas pra gente comentar ainda sobre marco civil da internet, censura, o consórcio gritando, eleições de 2026, mas vamos que vamos, tem muita coisa para comentar e por mais que eu falei na introdução, né, fiz questão de trazer aqui vários recortes, eu coloquei pouquíssimas coisas que não são vídeos na íntegra, né, pelo menos na íntegra eu digo assim, da pergunta com início, meio e fim, com o contexto do Cid, dos advogados, questionando o Cid, do ministro e tudo mais. Mas pra gente começar um vídeo, vamos supor que você não viu nada do que aconteceu ao longo do dia de ontem. E eu acho que conforme você for vendo, né, as diversas falas do Cid, talvez você vá olhar para essas postagens e vá falar assim, eu estou entendendo porque o Carlos, a Tsuki, a Elaine e diversas outras pessoas meio que falaram mais ou menos na mesma linha sobre a percepção delas, né, diante aí do depoimento. A Tsuki fala assim, é surreal como o ministrão ajuda o Cid a responder as perguntas em que ele empaca. Aí o Carlos diz, Cid ganhou um amiguinho. A Elaine vem na mesma linha e diz, e o ministro? Explicando a pergunta antes do Mauro Cid responder. Só falta perguntar se o Cid lembra do combinado. Muita gente ficou incomodada. Além dessa percepção, e a gente vai ver, né, alguns pontos para você entender por que as pessoas estão falando sobre isso. Além dessa percepção, o Cid também foi alvo de diversas críticas nas redes sociais que segue essa linha. Eu acho, eu não sei, eu acho, eu não sei, eu acho, eu não lembro, acho que foi isso, eu não lembro. Yuri comenta, eu não sei, não lembro, acho que foi isso. Essas foram as frases mais repetidas por Mauro Cid durante o depoimento. Quase, ele fala, né, enfim. O que está acontecendo com esse cara? Não sei. O tempo dirá. Mas o fato é a delação mais vergonhosa de todos os tempos. Por que as pessoas nas redes sociais estão com esta percepção, né? Vamos dar uma olhada. Pois bem. Por que as pessoas... Pegando esse final, né? Uma vergonha, essa delação. Eu não lembro. Aqui a gente já tem o nosso primeiro momento. Como eu não sei aí como é que tá, na minha cabeça eu acho que até daria para mostrar os vídeos, né, por em tese ser uma audiência pública, né, do Estado brasileiro, mas, né, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Com os áudios aqui eu tenho certeza que vocês conseguem entender e eu vou fazer o seguinte, lá no Telegram hoje eu vou mandar todos os recortes com a legenda que foi feita, com a legenda, do jeito que tá aqui. Então, se você quiser, depois o vídeo, para mostrar
para alguém que você conhece, algum amigo seu, você vai lá, pega, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, para ficar assim bem fácil mesmo de achar as coisas. Mas enfim, Mauro Cid caiu em uma contradição fatal. Por quê, né? O tal pedido de apoio logístico para a tal operação Copa 22, cuja prova é uma mensagem que não explica a que veio, agora, segundo ele, pode se tratar de um pedido que poderia estar ligado à sua futura transferência para o 1º Batalhão de Ações e Comandos em Goiânia. A mudança de versão desmonta a narrativa de que o apoio serviria à logística da tentativa de golpe e levanta dúvidas sobre a consistência do próprio acordo de colaboração. Veja aqui o senhor Cid. Eu queria entender o seguinte, se a conversa vou fazer uma aproximação, tem um trecho da denúncia aqui, folhas 141 dos autos, em que o Procurador-Geral da República diz o seguinte: a reunião foi descoberta a partir dos diálogos encontrados nos dispositivos eletrônicos dos denunciados. Em 8/11/2022, Mauro César Barbosa Cid enviou mensagem via aplicativo WhatsApp a Rafael Martins de Oliveira solicitando rascunha alguma coisa e obteve a resposta: fica tranquilo, está sendo feito. O que é esse? O que ele pediu para ser rascunhado? O que foi pedido para ser rascunhado? Como eu falei inicialmente, eu repito, o rascunho foi do pedido logístico, o pedido do que ele precisava para poder subsidiar o pedido de financeiro. Quem fez o pedido? Foi o Major de Oliveira. Não, mas espera um pouquinho, ministro, aqui, assim, essa mensagem é do dia 8/11/22. É 2 dias antes da reunião. Ele já sabia que tinha uma necessidade financeira? Eu entendi que ele ficou sabendo da necessidade financeira pelo e-mail do Copa 22 que ele recebeu. Isso não. O senhor sabia já dessa necessidade financeira pedida pelo militar? Não, senhor. Tanto que a minha primeira conversa com o de Oliveira e com o Ferreira Lima foi nos dias 10 e 11 de novembro, quando eu estava em Goiânia. Se eu não me engano, dia 10 e 11 de novembro eu estava em Goiânia. E me parece que a reunião foi dia 12. Nesses dias anteriores eu não tive contato com eles. Doutor Celso. É que eu estou perguntando porque o procurador que está transcrevendo uma mensagem que ele está falando 9 e 10. Eu sei o dia que foi a reunião, é que a mensagem é do dia 8. É por isso, é anterior a esse contato que ele diz. Eu queria entender o que ele pediu para rascunhar. Mas, enfim, se ele já respondeu. O general Teófilo, ele tinha intimidade com o general Teófilo? É um general que ele conversava várias vezes? O senhor tinha alguma intimidade com o general Teófilo? Tem? Não, senhor. Não, senhor. Pouca. Conversei algumas vezes, mas muito restrito e sem intimidade. Curioso isso, né? Ministro, só para aproveitar, por favor, essa pergunta, esse questionamento, essa primeira dessa data de 8 de novembro, só para contextualizar, a minha ida em Goiânia dia 10 e 11 foi porque eu já ia participar de uma reunião com os comandantes, eu já ia assumir no outro ano. Então, não sei se essa mensagem tem a ver com a lista de alguma coisa que ia ser tratada na reunião, ou rascunho alguma coisa que você queira que eu fale na reunião, que eu tome ciência. Eu não sei dizer porque eu não me recordo. Porque 10, eu estava me preparando para essa reunião, que seria a minha primeira reunião como o futuro comandante de um batalhão de Goiânia. Eu não sei, eu não me recordo. É isso? Não, essa mensagem aqui era para apoio logístico, sabia? Era esse dinheiro para apoio logístico? Não, não sei. Talvez isso daqui seja para reunião. Aí. Não, mas essa mensagem foi no dia 8, a reunião seria no dia 10, 12, dia 2 dias depois. A data não encaixa, Cid. E aí você consegue ver que quando o advogado vai e pergunta, aí o senhor ministro relator, ele basicamente repete o que o advogado diz, com outras palavras, né? Aí você entende a percepção da Elaine, né? E o ministro explicando a pergunta antes do Cid responder. Você entende porque as pessoas estavam com esse posicionamento na rede social? Enfim. Peraí. Entende o que eu posso saber colocar assim, né? Eu acho, eu não sei. Mas calma que tá só começando. Tá só começando. Aí, em outro momento, outra fala do Cid. Vamos ouvi-la. Não sei o que é mais bizarro. Se é o ministro desenhando as perguntas do advogado do Braga Neto para o Cid, se é o Cid, mais uma vez, confirmando que a PF não aceitava o seu depoimento, né? Mas não houve pressão. Ou se é o Cid dizendo que só tomou conhecimento do punhal verde e amarelo pela imprensa e, ao mesmo tempo, sabendo quais eram as pessoas ligadas ao plano. As histórias meio que não tá encaixando. Eu vou falar assim, né? Não tá encaixando muito bem. Mas vamos lá. Deixa eu ver, não sei o que é mais bizarro. É esse. Lendo o depoimento que foi prestado,
ao juiz instrutor do gabinete do eminente relator, o senhor afirmou que o delegado questionou a sua versão dizendo que não, mas não pode ser só isso. Pô, mas peraí, não é possível que o general. A pergunta objetiva. Por que o delegado, a autoridade policial, disse ao senhor que a versão dos fatos não poderia ser verdadeira? Por quê? Doutor, o senhor se recorda disso? Eu não me recordo, mas ali era um desabafo. Eu estava muito mal emocionalmente. Não, são duas coisas diversas, se eu entendi a pergunta do doutor José Luiz. A primeira, a questão da Veja, que foi a razão pela qual eu determinei que o senhor fosse ouvido novamente pelo juiz instrutor. Sim, só. E aí o doutor José Luiz perguntou... Por que não pode deixar o Cid responder, né? Eu não conheço muito de judiciário, mas, sei lá, eu acho que a defesa devia perguntar, quando a defesa já que não tem mais o que perguntar, a vida que segue. Acho que eu assisti muito filme, né? Filme, né? Fica lá, esse filme americano, fica o réu ali, né? Ou a testemunha, fica o advogado perguntando, e o juiz ali, ó, de boa. Mas nesse caso aqui, o ministro relator tá interpretando. Porque o Cid não tá batendo bem na cabeça, não. O senhor falou, para quem o senhor desabafou. A outra coisa é esse trecho que se refere, em março, 22 de março, se refere a essa reunião que, em 21 de novembro, na minha presença, o senhor retificou e disse a versão que hoje o senhor disse dos fatos. No dia 22 de março, o que o doutor José Luiz pergunta é se o senhor está se referindo, nesse trecho, à reunião com o general Braga Neto, é isso? Exatamente, excelência. Eu só tenho uma questão de data, porque, na verdade, ele tá... é o depoimento que ele presta e que ele fala o que o delegado disse a ele no depoimento. Exato. O senhor não se recorda? Eu não estou me recordando, do que eu falei. O que eu falei no depoimento. Exatamente. Eu não me recordo. Eu não me recordo os detalhes do que eu falei no depoimento. O que eu lembro, né, era que, de certa forma, a minha narrativa não enquadrava, não casava com o caminho que a investigação estava tomando. Pode ser nessa linha aí de argumentação. Perfeito, para mim estou satisfeito. Posso seguir? Por favor. A minha narrativa não enquadrava no caminho da investigação. Mas vamos seguir. Gostaria de perguntar ao depoente se ao final dessa audiência o senhor foi determinado a sua prisão, certo? Sim, senhor. O senhor passou mal nesse dia? Passei, sim, senhor. O que o senhor teve? Acho que a pressão baixou. Se ele confirma que soube do plano Punhal Verde e Amarelo apenas através das investigações após o seu acordo de colaboração. Isso está claro, né? Quando que o senhor soube do plano ou da operação Punhal Verde e Amarelo? Foi pela imprensa quando houve a operação pela manhã. Quando houve a operação. E que de tarde eu ia depor na Polícia Federal, que eu já tinha sido convocado, acho que uns 3, 4 dias antes. Então, portanto, após o acordo de colaboração dele, correto, ministro? Sem dúvida, isso foi mais de ano, foi um ano depois. Então, um ano, 2 meses, 3 meses. Em um dos seus depoimentos, o senhor foi questionado por 633, 633 versos da PET 11767, ministro. Em um dos seus depoimentos, o senhor foi questionado se o general Braga Neto era o único a saber do documento Punhal Verde e Amarelo. O senhor deu uma resposta longa e, em dado momento, disse o seguinte: quem estava realmente era o general, 3 pontinhos junto, era o general Braga Neto. Considerando que o senhor afirmou hoje que desconhecia completamente o plano Punhal Verde e Amarelo e só tomou conhecimento dele pela imprensa, como é que o senhor poderia saber as pessoas que eram ligadas a esse plano? Por favor. Eu não me recordo de ter dito que o general Braga Neto conhecia o plano. Satisfeito, excelência. Obrigado. Eu só soube do Punhal Verde e Amarelo pela imprensa. E por que tu falou que o Braga Neto tava lá? Eu não me recordo. Você tá entendendo como são as coisas? É curioso isso, né? É curioso como as coisas vão acontecendo. É curioso. Aí você relembra aí da turma do Punhal Verde e Amarelo. Quando foi o Punhal Verde e Amarelo? Deixa eu lembrar aqui o Punhal Verde e Amarelo. Deixa eu olhar aqui o mês na internet. Punhal Verde e Amarelo. Novembro de 2024. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa que vai fazer sentido na minha cabeça. 2024, novembro. Pronto. O Atlas agora ajuda demais. Vamos lá, vamos ver o que tinha lá, né? Tio França. Aqui, ó. Pronto, Operações Kids Preto. Começa daqui. Vamos lá. Vai ter operação, tudo bem, beleza, bacana, toda a gritaria da época, golpe, andamento, isso, aquilo, outro. Tá, e vem com a história do plano. Mais. Indiciamento.
Aí a questão do padre, porque foi indiciado, as coisas da época. Deixa eu ver se eu acho. Eu não vou falar o que eu tô procurando, porque eu não lembro se vai estar nesse mês. Talvez esteja no mês seguinte. Teatro da Globo. Tá, tará. Que falta, coordenador prerrogativas, tá, parará. Ah, lá. Mauro Cid aponta a participação de Braga Neto em suposto plano de golpe. E aí, velho? A imprensa narrou errado, o que é que tá acontecendo, né? O que é que tá errado? Aí você teve a matéria da época, né? Cid é aconselhado a falar tudo ao ministro e lembrado que a idolatria de Bolsonaro pode dar 20 anos de prisão. Então, assim, e aí, Cid? E aí, mano? Será que não se atrapalhou? Será que não falou demais, se atrapalhou? É, o advogado do Braga Neto pergunta, né? E aí, depois lá, se a prisão foi decretada? Não, passei mal, né? Sei, às vezes o Cid tá... Mas foi óbvio, no outro momento, né? Ele foi com a PF. Não só pra relembrar. O advogado de Cid diz que Bolsonaro sabia de plano e depois recua. Aí que você fica nessa, mas como assim? O Cid acaba de falar que descobriu o plano pela imprensa. Falou em juízo ontem. Aí você olha aquela matéria, agora você entende porque o advogado disse e depois recuou, né? Porque talvez o Cid nunca falou isso. Então, você vê como as coisas são curiosas? Quando você faz uma acareação entre o dia de ontem e o que aconteceu no passado, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Ainda tem outra coisa que eu quero ver se eu acho, que tá na minha cabeça. Eu acho que tem a ver com isso daqui, mas teria que achar a notícia. Tararara. Deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Calma lá que não é bem assim. Deixa eu ver se tá por aqui. Olha lá, Bolsonaro diz, aliás, desconheceu o plano. Flávio Bolsonaro diz, presidente, era um agente de terceiro escalão. O Cid mesmo não sabia do que estava acontecendo. E o Cid que lidava com os malucos. Mas era uma mensagem trocada. Aqui. Achei. Impacientes com Bolsonaro, militares alvos da PF usavam palavrões. 4 linhas é o pip, 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 pip. Assim, o Cid que não sabia do plano, só veio saber pela imprensa. Jogou Braga dentro na fogueira, mas talvez não jogou, né? O advogado vai e recua, e o Bolsonaro também vai e recua. Aí você vê, o Cid não sabia e os loucos que estavam lá, que quem lidava com o louco na maior parte do tempo era o Cid, que não sabia dos loucos. Você vê que os loucos na época, né, estavam impacientes com o Bolsonaro. Estavam impacientes. Segundo o texto, em novembro daquele ano, o coronel irritado criticou a expressão 4 linhas da Constituição, usada frequentemente por Bolsonaro. Militar pediu reunião de Bolsonaro só com a rataria para propor tese de fraude da urna. E não foi para frente. Bolsonaro negou o pedido de general para botar ministro a favor do golpe. Notícias da época. Golpe não foi adiante porque Bolsonaro amarelou. Bolsonaro não quis, né? Não quis. Tá inocentado de novo. Calma lá que não é bem assim, né? O título desse subtema é muito sugestivo. O golpe de Estado não ocorreu. Aqui já devia acabar. Tá. Aí vai ter uma coisa que eu não vou entrar. Aqui é o Caio Paiva, né, um jurista de esquerda, falando que o plano é um ato preparatório impunível. Não há contemporaneidade nem fato novo para decretar a prisão preventiva, criticando inclusive as coisas da época. Teve isso, né? Polícia Federal pediu prisão de militares um dia após reunião secreta na Alvorada. Lembra que reunião foi essa? Se não lembra, eu não vou te contar. Essa aqui, ó. Lula se reuniu com o ministro do Supremo na Alvorada em noite de explosão. Eu não vou te contar, que vai te contar a Folha de São Paulo. Mas enfim, aí teve os questionamentos, inclusive sobre da fim. Deixa eu dar aqui um Ctrl F, ó. Neutralidade
Quando fala o cidadão, né, o inominável, neutralizar a capacidade de atuação do MIM-AM. Eu queria muito que me apontassem onde que fala que ia, né, dar fim. Porque o neutralizar, que é quando tá lá numa planilha, assim, o contexto que tá para falar que é muito grande, né? Acho que é um salto, assim, de entendimento. Mas quem sou eu, assim, na fila do pão? Isso daqui foi uma matéria do David Agape, certeza isso. Ele faz uma análise aí na questão da PF, no documento oficial da PF. Suspeitas graves exigem tanto rigor como equilíbrio, né? Para que apurações, né? Que a Folha soltou editorial na época. Mais pessoas questionando. Mas enfim, vamos mandar que eu não vou ficar relembrando toda a história, né? Graças a vocês, o Atlas brasileiro está de pé. Se não fosse o Atlas brasileiro, a história me perdoa. A única fonte confiável, com início, meio e fim de toda essa história, mês a mês, com os eventos em ordem, inclusive com capítulos específicos, só com os contrapontos que inclusive saíram na imprensa. Nem a defesa de Bolsonaro tem. A defesa de Bolsonaro deveria ter assinado o Atlas brasileiro. Tô falando sério, viu? Sem piada, sem ser arrogante, viu? Sério mesmo. Eu não tenho... Se eu tivesse contato, eu falava, irmão, eu até dava de graça a assinatura. Mais que 15 conto não faz falta pra ninguém, né? O cara no mês só pega tudo lá. Uma das poucas matérias escritas que eu vou trazer hoje. Metrópolis, Paulo Capelli. Bolsonaro rejeitou o protesto para parar o país em 2022. Mauro Cid afirmou que Bolsonaro foi contra protestos articulados por caminhoneiros após a vitória de Lula nas eleições de 22. Bolsonaro não queria manifestação de caminhoneiros bloqueando estrada e parando o país. Em seguida, Cid complementou. Bolsonaro disse que uma crise econômica, por conta do bloqueio de rodovias, cairia na conta dele. Para reforçar, né? O quão golpista é Bolsonaro. Olha só. Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios em que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Bolsonaro nunca assinou nada. Que golpe é esse, gente? Que golpe é esse? Mauro Cid agora diz que decreto de Bolsonaro só seria usado em caso de fraude eleitoral, mas nada foi encontrado. Cid acaba de desmontar a tese central da PGR, de que o suposto plano golpista de Bolsonaro foi além de meros atos preparatórios. Na verdade, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro enquadra tal minuta de decreto de estado de sítio a uma reação institucional planejada em caso de eventual fraude eleitoral. Aspas. Sempre se teve a ideia de que, se pudesse aparecer uma fraude real nas urnas, tanto que em todas as minhas mensagens, em todas elas, eu falei, né, que não foi encontrada nenhuma fraude, que tudo ficou no campo da estatística e que, de certa forma, não ia acontecer nada. Cid acrescentou que nenhuma autoridade militar ou civil conseguiu apresentar qualquer indício de fraude nas urnas, aspas. O que apareciam eram estatísticas, dados tirados do site do próprio TSE, trabalhando no computador. Segundo o delator, nada que pudesse ser o estopim de algo apareceu. Cid também livrou Anderson Torres, chegou a ser preso, né? Ex-ministro da Justiça, de qualquer participação nas articulações sobre a minuta do decreto. Questionado pelo ministro se Anderson Torres prestou qualquer tipo de assessoramento jurídico, Cid disse que não e que ele pouco apareceu no Palácio da Alvorada após as eleições, uma ou duas vezes no máximo.
Nenhuma para participar de reuniões sobre o famigerado documento batizado pela imprensa de minuta do golpe, mas que apenas se remetia ao artigo 142 da Constituição. A própria tal minuta do golpe já é um golpe. Chamar de minuta de golpe já é um golpe. Parte da imprensa para criminalizar. Mais uma fala de Cid em defesa de Bolsonaro. Eu não aguento isso. Aqueles recortes que, infelizmente, né, não vão passar no Jornal Nacional. Que injusto. O presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? Quem pergunta é o Vilardi, advogado de Bolsonaro. Ouviu isso? Sim, senhor. Senhor presidente, eu queria... O ministro relator está falando, senhor presidente, mas o senhor está presidindo, então o senhor é relator, presidente. Então vamos... O presidente tem uma frase. Você ouviu o Bolsonaro falar que você vai fazer se for dentro das 4 linhas? Sim, eu vi. Se não for nas 4 linhas, não vai. Nunca houve nenhum arrobo autoritário. E depois o Vilardi, né, faz uma piadinha. Ministro, ele está confuso. Porque é relator, é presidente, é tudo ao mesmo tempo, né? O Vilardi deu uma cutucadinha no inominável. Em outro ponto, o Vilardi questiona Cid. E o Gil Diniz destaca aqui, né? Áudio mostra Bolsonaro rejeitando pressão e descartando ações contra Lula. Porque aqui tem outro ponto. O que o Cid falou ontem, o que ele falou ontem, depois de toda a confusão, em um depoimento público na frente do ministro. O Vilardi aqui nesse vídeo, ele vai dar play num áudio do Cid, na época que o Cid jamais esperava que tudo isso ia estar acontecendo. Então, eu tenho pra mim que esse áudio do Cid, ele tem um peso ainda maior do que o depoimento ontem. Porque ele mandou, cara, na época que tava lá tudo acontecendo, a percepção real, como se fosse realmente um áudio privado com uma pessoa que ele conhecesse, né? Não tinha pra que, né, defender Bolsonaro, porque ele nunca pensou que chegaríamos no ponto que estamos hoje. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Ô, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. A gente conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, o que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele estava o Rank, estava aquele cara da Central, estava o Menigre, ele estava com o Bambu também, ele também, tipo, que ele falou, o governo Lula vai cair de podre, né? Só ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo. O pessoal queria pressionar Bolsonaro para Bolsonaro pressionar o MD. MD é Ministério da Defesa. E você vê, velho, Bolsonaro não botou pressão em ninguém.
Absolutamente ninguém. Não, cara, tá ali. Se tiver alguma coisa de errado, a gente vê o que faz. Se não tiver nada de errado, o que é que eu vou fazer? Eu vou agindo dentro das 4 linhas. Do primeiro até o último dia que teve no cargo. Mas vamos terminar de ouvir, né? Negócio. Ele mesmo já caracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria O senhor perguntar. vai pedir aditamento da denúncia em relação aos empresários e ao partido? Não, presidente, Eu não fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei. Aqui nós temos ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para a pessoa, para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa Qual a mensagem. data? Com a data, Dessa para quem via? foi começo de 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general, porque começa assim: oi, general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que existiam. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade do que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. Mas eu não me recordo da reunião com os empresários. Realmente, eu não me recordo. Ele não se recorda, né, Cid? Cid não se recorda. Coitadinho do Cid. Ô, coitado. Ai. Já pensou se isso aqui passasse no Jornal Nacional, em horário nobre? A imprensa é conivente. A imprensa trabalha para jogar Bolsonaro na cadeia. Não porque ele merece, mas exatamente porque ele tá do lado do povo. Em interrogatório, Cid nega ter visto Bolsonaro incentivar atos de 8 de janeiro. Além de não apoiar a greve, não tem relação de Bolsonaro com 8 de janeiro. O que é que diz a CNN? O Cid disse ao Supremo, nesta segunda, não ter visto Bolsonaro mencionar qualquer informação antecipada sobre os atos de 8 de janeiro ou incentivá-los. Durante o interrogatório, o advogado de Bolsonaro questionou se Cid, durante o período em que trabalhou no Palácio da Alvorada, ouviu alguma fala do ex-presidente que indicasse incentivo ou conhecimento prévio das manifestações. Cid respondeu apenas, não, senhor. Ninguém consegue explicar qual o vínculo da tal trama golpista com 8 de janeiro. Curiosamente, estava comentando sobre isso no vídeo ontem, porque foi notícia da imprensa, notícia na Veja. E em fevereiro já tinha sido notícia tanto no Globo, matéria do Pablo Hortelado, como no UOL, que falaram com juristas. Além disso, sobre 8 de janeiro, essa falta de conexão de Bolsonaro, Cid também fala sobre o Braga Neto. Vejam só. Cid Cidoso. Esse Cid Cidoso tá demais, viu? E disse ao eminente ministro Alexandre de Moraes, em determinado momento, que o general Braga Neto seria o elo entre os manifestantes e o ex-presidente, né, em termos de informações e tal. O senhor tem prova disso? Não, senhor. O general Braga Neto, ele todo dia, uma vez ia 2 vezes por dia, 1 ou 2 vezes, ele atualizava o presidente do que estava acontecendo. Né? A pergunta é objetiva. O senhor tem prova dessa? Não, senhor. Não tem. Não, senhor. Ok. Cid é um mentiroso, né? Rapaz, o que esse Cid aprontou. Rapaz, o Braga Neto tá preso, Cid. Como é que pode, ô Cid? Em outro momento, também falando do Braga Neto e do 8 de janeiro, aquela fala do Fux, que eu mostrei ali inicialmente, ela tem uma pergunta antes. O vídeo do Vitor Hugo tem a fala completa. Mas eu acho que, em termos de entender, ficar melhor quando a gente tá falando de Bolsonaro lá atrás, eu preferi mostrar ali atrás.
Mas veja só qual era a primeira pergunta do Fux para o Cid. Quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis? Ó, Ministro, esse é o grande ponto. A gente nunca manteve contato, né, o miolo da presidência, com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia que estava acontecendo, né, próprias mídias sociais, né, tudo, a gente sabia, mas o núcleo interno ali, a gente não mantinha contato com ninguém. Quem trazia as informações atualizadas do que estava acontecendo era o general Braga Neto. Mas também eu não sei dizer quem eram os contatos que ele mantinha ou em que nível. Excelência, ministro Alexandre. aí depois ele faz a próxima pergunta, se Bolsonaro assinou ou não. Não, Bolsonaro trazia as atualizações. Que atualização? Ele foi com o que ele viu na rede social? Ele foi, passou por lá, viu o que tá acontecendo, só isso? Você não tá dizendo como são as coisas? Ninguém consegue apontar qual é a relação do 8 de janeiro, nada. Sabe, assim, o que a imprensa fez. Da imprensa a gente tem que esperar alguma coisa ainda, né? Por mais que a gente saiba o que é a Globo. Mas da imprensa a gente tinha que esperar. Então, o que a imprensa fez com essas pessoas do 8 de janeiro... Gente, não é usar aquele argumento religioso, né? Mas essas pessoas não vão pro céu. Você consegue me entender, né? Esses jornalistas não vão pro céu. Eu espero que o salário que eles ganham aqui na Terra seja muito bom. Porque eles não vão pro céu. Quem sou eu pra julgar? Cara, eu só sou uma pessoa comum, uma pessoa com, sabe, com capacidade mínima de julgamento. Qualquer pessoa em sua consciência que olha o que tá acontecendo, sabe, eles não vão pro céu. Simples assim. Que realmente eles curtam muito esse salário gordo que eles recebem pra trabalhar na Globo, fazer tudo que eles estão fazendo, não quer golpista, porque quer participar de um grande golpe, justificar, né, tese mais tese, que a Débora mesmo devia pegar cadeia 14 anos, fazer aquelas analogias que não, é tipo roubar um banco. Só porque o cara não entrou no banco, foi lá de fora pra ver se a polícia tava vindo ou não, ele não faz parte dessa quadrilha da organização criminosa. Então, assim, teses totalmente descabidas. Fora o que já aconteceu, pega aí o caso do Clezão, é o caso mais marcante de todos. Então, assim, uma hora, Deus tá lá em cima, tá vendo, viu? Eu espero que o salário que esses jornalistas ganhem compense. Porque, rapaz... No céu vocês não vão entrar. Mas não vão entrar. Eu não sei qual é o pedir perdão que eles têm que fazer para eles conseguirem realmente, né? Rever aí e pagar os pecados ainda em terra. Por conta dessas duas perguntas em sequência do Fux, né? Que todo mundo aí pegou esses recortes, várias pessoas postaram esses recortes. A imprensa ficou incomodada. Bolsonaristas exaltam a atuação de Fux em primeiro dia de interrogatórios. Exaltam por quê? Devia ter colocado na manchete, né? Essa é a imprensa. Essa é a imprensa. Daqui a alguns dias vão perseguir o Fux. Daqui a alguns dias se o Fux seguir nessa linha, vai ser perseguido. É por onde a gente tá caminhando, né? Porque não pode. Mas não pode de jeito nenhum. Avançando aqui, tem dois pedaços, né? Primeiro, o sociotário está comentando assim, ó. Se você tiver WhatsApp que baixa imagens automaticamente, cuidado aí, né? Você poderá ser acusado de criminoso. Parece piada, mas não é. O PGR tentou inverter o conteúdo do suposto documento que o Cid teria recebido. E o Bruno também posta isso daqui, é porque essa parte do Bruno não tem a contextualização da PGR. Mas tá ali, ó. Entenda como funciona a conexão das provas com a narrativa do golpe. Nas páginas 7 e 10 da denúncia da PGR, é narrado que em março de 2021 foi criado um plano de contingenciamento e fuga de Bolsonaro se os militares não apoiassem o golpe. Tá lá, tem um plano aqui, ó. Se o golpe não der certo, Bolsonaro vai fugir. Só que no vídeo, quando o Cid vai explicar que plano é esse, tu vê que esse plano de fuga não tinha nenhuma relação com 2022. Vamos ver aqui primeiro a fala do senhor Paulo Gonet, que é essa aqui, e depois a gente vê a resposta do Cid. No computador, senhor presidente, do réu, foi encontrado um plano de fuga de Jair Messias Bolsonaro, sob a denominação RAF/LAF, prevendo diferentes cenários em que o então presidente precisaria de auxílio. Estamos nos slides aí de março de 2021.
E eu gostaria de saber Março de 2021. Você vê, né? Ele mesmo disse. Mas olha a conexão. Né? O plano já estava pronto desde 2021. do réu, se ele pode esclarecer por que esse plano foi elaborado, por que o presidente Jair Bolsonaro teria sentido uma necessidade de fugir em relação ao quê? O senhor se recorda desse Eu plano? me recordo que isso foi, não sei se foi 2020 ou 2021 que eu recebi. Alguém mandou um documento, eu acho, para mim, né? E naquele momento, acho que o contexto era. Eu não me lembro bem o contexto, mas era como se o presidente, se o golpe fosse contra o presidente Bolsonaro. Como que seria feita a proteção do Bolsonaro caso ele sofresse um golpe por meio das Forças Armadas. Então seria o contrário. Mas porque havia um receio disso? Ministro, eu não me lembro o contexto, foi 2000. O contexto era as discussões que houveram na época de uma tentativa de golpe, né, que vinha sendo organizado pelo Centrão. Se falava que o Mourão ia assumir a presidência. Se eu tiver que chutar um contexto, não sei não, mas se eu tivesse que chutar, eu falaria isso, porque houve essa discussão na época. Deixa eu ver aqui se eu acho... Vou dar um Google aqui pra ver. Bota assim, golpe contra Bolsonaro, ver se aparece alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Bota assim, ó. Golpe contra a Bolsonaro, Mourão. Deixa eu filtrar aqui por data. Fazer ao vivo. Faz assim, ó. De janeiro a dezembro de 21 de 2019. Pronto. O governo de Mourão foi punido. Seria o maior da vida de Bolsonaro. Ó, talvez possa ser isso daqui, viu? Deixa eu ver. Deputados e youtubers bolsonaristas com o PT acusam o Congresso de armar golpe contra a presidente. Você vê, né? O Cid falou 2020. Se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu chutaria isso daqui, né? Foram histórias que aconteceram no passado. Felizmente, não tinha o Atlas na época. Se tivesse, a gente voltava lá no Atlas, trazia todo o contexto dessas acusações, inclusive contra o Mourão. Deixa eu ver se não tem aqui alguma coisa do Mourão. Ctrl F, Mourão. Só tem uma postagem só do Mourão. Enfim. Opa, que curioso. Olha que curioso isso daqui. Olha que curioso. Deixa eu dar uma lida aqui, peraí. É para isso que o parlamento existe. Não, peraí que eu tenho que voltar. Dia 15, contra o golpe do Congresso e do Supremo que querem derrubar Bolsonaro. Tá, aí passa documentando, a quebra de braço, a fala do Heleno. O cabo de guerra vai sendo disputado desde então pelos dois poderes que não chegaram a um acordo para decidir quem vai administrar a verba que representa quase metade do dinheiro disponível para gasto do governo. Olha que coisa. Então deixa eu voltar. Um dos mais populares, o homem que diz que o Congresso está criando armadilha para remover um presidente democraticamente eleito a partir de alterações no orçamento que o próprio Congresso fez. O que é que a imprensa critica hoje? Que Bolsonaro entregou o orçamento para o Centrão porque não queria governar. Bolsonaro comprou o Congresso. Vamos ver como são as coisas, né? O governo lutando para sobreviver, denunciando que o Congresso estava tomando o orçamento. A imprensa vem de hoje que foi Bolsonaro que fez tudo isso. Cara, como a imprensa é safadinha. Safadinha! Mas a parte boa vem depois, eu nem li, mas eu sei que vem parte boa, porque eu vi um nome. O mesmo homem afirma, então se seria voluntário, se tivesse um conflito e tudo mais. Aí teve a fala do Heleno. Dia 15 foi por causa do Heleno, gerou até uma coisa que teve um áudio do general Heleno que vazou. Tá aqui, ó. Sem saber que estava sendo gravado e só era transmitido ao vivo, Heleno afirmou: nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Né?
A fala que hoje estampa dezenas de memes bolsonaristas em redes sociais foi a senha para que grupos ultraconservadores convocassem os protestos em defesa do presidente. Após a repercussão negativa, Fernando se justificou. Segundo ele, diante da votação dos vetos ao orçamento impositivo, medida que dá a deputados e senadores maior controle sobre os de recursos da máquina pública, ou as emendas, estava expondo sua visão sobre insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares. O cabo de guerra vai ser disputado desde então pelos dois poderes, que não chegaram a acordo para decidir quem vai administrar a verba que representa quase metade do dinheiro disponível para gastos do governo neste ano. Aí vem, olha o papel da imprensa, que hoje reclama, o Congresso empoderado está invadindo a prerrogativa da presidência, das emendas. Hoje é um problema, mas quando era com o Bolsonaro, é para isso que o parlamento existe. O resultado até agora é um aprofundamento da crise institucional. A BBC News, olha só, o cientista político americano Peter Hakim, presidente emérito do think tank, olha só! Ai, meu Deus! O vídeo hoje tem que se chamar realmente dossiê. Inter-American Dialogue. Diálogo interamericano. Olha o diálogo interamericano. O grupo criado ali desde os anos 90, Lula e FHC já estavam lá. O diálogo interamericano. Instituição globalista que tanto sabotou o Brasil. Fala dele. A BBC foi atrás do cara do diálogo interamericano. Diz que o alvo da crítica do ministro Helena é justamente a função básica do Congresso. É? Seu miserável. Mas calma que não foi nesse nome que eu vi. Esse é que eu tô vendo agora. Aí continua, né? A BBC depois vem, Aqui que fica bom. Mas quando o auxiliar do presidente resolve reclamar porque o Congresso está fazendo o seu trabalho, temos seu problema. O seu trabalho? Usurpar as prerrogativas da presidência da República? Quem é que diz isso? Valentina Sader, diretora assistente do Centro de Estudos sobre a América Latina do Atlantic Council. A miséria do grupo que... Deixa eu ver de quando essa matéria. Deixa eu ver o mês. Deve ser de março de 2020. Fevereiro de 2020. 4 meses depois, o Atlantic Council iria produzir o famigerado estudo que era assim, fulano segue Beltrano, que curte postagens de ciclano. E isso é o gabinete do ódio que a Globo pegou, empacotou, meteu no Fantástico. E é a partir daí que o gabinete do ódio ganha uma conotação de ataque às pessoas. Porque a primeira matéria do gabinete do ódio, que é o termo cunhado pela jornalista Vera Rosa do Estadão em setembro de 2019, pontuava que o gabinete do ódio era apenas um grupo de pessoas que assessorava Bolsonaro e puxavam ele para uma guinada mais ideológica. Era só isso. Não tinha nenhuma máquina de fake news. Atlantic Council e diálogo interamericano, bicho. Não tem como ser coincidência, gente. Simplesmente não tem como ser coincidência isso. Simplesmente não tem como isso ser coincidência. Não tem como ser coincidência. Aqui, DFR Lab. O mesmo DFR Lab do Atlantic Council voltou em 2024 para acusar agora a esquerda de fazer parte de um gabinete do ódio pró-Rússia. Aí eu peguei o caso do Brasil 247 para relembrar o que o próprio Brasil 247 disse sobre o gabinete do ódio. E a denúncia era assim, Isso que o Atlantic Council fez, Bolsogordos. Olha como é o gabinete do ódio. O Bolsogordos seguia Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Fiuchu, que é assessor Eduardo. Olha só. E qual o crime disso? Não pode seguir, né? Não pode seguir, né? Bolsonaro News. Qual o crime? É o que foi criado pelo Técio. O Técio não pode ter uma página Bolsonaro News, não. Por que? Como assim o Técio vai ter uma página chamada Bolsonaro? Ele tem que jogar na cadeia. Tem que jogar na cadeia. Bolsonaro Bravo, conta do Instagram que seguia as contas Bolsonaro News, Vanessa Navarro, assessor do deputado Anderson Moraes, como página relacionada. Tem que ir pra cadeia também. Eles se seguem. Eles curtem postagens um do outro. Ainda tem assim, o Bolsonaro, PR no Planalto, é do gabinete do ódio. Por quê? Eu não sei.
O DFR Lab não deu informações. O DFR Lab é Digital Forensic Research Lab. Research é tipo assim, um laboratório de pesquisas forenses. Ai, como eu queria xingar vocês. Mas não vou xingar em respeito à audiência. Vocês estão vendo como são as coisas? Rapaz, o diálogo interamericano Atlantic Council entrando em campo para justificar o injustificável. Realmente, assim, você vê, o Brasil estava sendo alvo de ataques globais. No meio de um emaranhado geopolítico de poder, né? Que em 2022 ia ser o ápice, com a CIA vindo ao Brasil defender a democracia. Bicho, difícil não falar que Bolsonaro foi alvo de um golpe de Estado, viu? Muito difícil não falar isso. Muito difícil não falar isso. Mas vamos continuar. Nossa, eu não sei nem se vai dar pra chegar na parte do Ramagem. Achei que só no CID hoje, viu, Ramagem? Me perdoa aí. Na boa, acho que se eu não contar essas histórias, ninguém sabe contar essas histórias. Na época, se eu tivesse que ter feito Atlas, eu não teria feito. Eu não tinha experiência pra fazer. Né? Mas, enfim, né? Tentar pegar aí alguma coisa do que tá acontecendo agora, relembrar parte dessa história aí no mês que vem e deixar pelo menos registrado. Histórias que só quem viveu a época vai lembrar. Isso por isso, gente, que eu às vezes eu falo com minha mãe, assim, não, vê aí. Eu falo, minha mãe, não tem como, no final do dia eu reduzir minha carreira de trabalho, porque se eu não leio, eu acompanho pra ver, passa desapercebido. Assim, vai passar desapercebido por mim, porque tem coisa que pra mim vai fazer sentido. Sei lá, quantas pessoas pegam aquela matéria da BBC e ia ficar presa ali na história do Atlantic Council e ainda mais no diálogo interamericano depois no Atlantic Council. Ia lembrar do que aconteceu lá atrás do Atlantic Council. O Atlantic Council que também aparece em confusões na eleição americana. Deixa eu ver se tá lá no Atlas. Só pra você ter ideia, já que você chegou aqui de paraquedas, ó. Atlantic Council. Carrega aí, filho de Deus. Pronto. Aqui na época, né, que teve da Apex indo pro Atlantic Council. Quero ver aqui, ó. Matt Taibbi. O Twitter Files, que muitos brasileiros conhecem, que aconteceu ano passado em abril, o Twitter Files original ocorreu em 2022 nos Estados Unidos, quando uma série de jornalistas se debruçou sobre os arquivos, né, e coisas, troca de e-mails privados lá do Twitter, quando Elon Musk compra, e eles começam a narrar fatos que aconteceram na eleição de 2020 do Trump, que depois, inclusive, teve a questão do Capitólio. Eles, inclusive, narram como a conta do Trump foi banida, coisas muito estranhas. E quem participava meio que desse conselho de ditar quem devia ser banido, não, os discursos que faziam mal, um dos grupos era o Atlantic Council, através do mesmo DFR Lab, que era o EIP, que era como se assim, Electoral Integrity Project, assim, Projeto de Integridade Eleitoral. Deixa eu ver se não vai estar por aqui, ó. O Medtab, aqui, ó, EIP. É isso aqui mesmo. Que aí é a tradução, né? Electoral Integrity Project. Faz parte de uma série de think tanks afiliados ao governo que analisam conteúdo em massa. Uma lista que também inclui o Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council e o Centro de Políticas Informadas da Universidade de Washington. Interessante que a investigação do FR Lab sobre a rede de desinformação ligada ao governo dos Bolsonaros passou a ser chamada de Laboratório Americano e não mais de Atlantic Council, agora no Estúdio I. Ainda bem que o Brasil pode contar com think tanks do Departamento de Defesa. Veja só como são as coisas, né? Departamento de Defesa, falando que o Brasil produz fake news. Depois vem a Laura Richard em 2022. Bicho, Bolsonaro tomou um golpe de Estado. Bolsonaro foi de Jango. Aí aqui, ó. Clicar aqui a postagem original pra você ver que não tô mentindo, ó. Matt Taibbi, ó. Você vê que já mudou a foto. Eu teria que conectar, né? Mas aqui é a postagem falando das ONGs e tudo mais. É o item 44. 43 não aparece se eu não tiver logado. Deixa eu abrir isso aqui no... Vou abrir aqui no navegador normal. No Chrome. Pra vocês verem. Os absurdos que nós tivemos que enfrentar. Tá aqui, ó. Aí, ó. O EIP é O EIP é uma série de think tanks afiliados ao governo que revisam conteúdo em massa. Uma lista que também inclui o Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council. Então, assim, o que tá lá no Atlas, você clica, vai ser redirecionado.
Você ter acesso na íntegra. Pra você ver, um jornalista americano, ó, 16 de dezembro de 2022. Esse é o grupo que atuou no Brasil. Esse é o grupo, a CIA atuando no Brasil contra Bolsonaro. Mas ele que deu o golpe de Estado, né? Foi o Bolsonaro. Ai. Aí terminou lá o depoimento do Cid, né? Após o depoimento do Cid, esse aqui foi o comentário dos advogados. Cadê? Esse aqui, ó. Ele tem uma versão absolutamente seletiva. Lembra de alguns fatos, esquece de outros. Mas seja como for, a acusação fala de uma trama que o presidente negou no Copa 22, Real de Amarelo, segundo a Luneta. Hoje ele disse que não sabe o que é Cunhal Verde e Amarelo, também não sabe o que é Operação Luneta, também não sabe o que é Copa 22, que ele nunca comentou com o presidente as reuniões, que não tinha absolutamente nada, que ele disse que o presidente ia agir dentro das 4 linhas da Constituição. É isso que eu ouvi. Então, me parece que para a defesa, tirando o único fato que ele disse, a audiência foi ótima e vai ser explorada no decorrer da prova. Amanhã o presidente vai prestar o Obrigado. Ah, Cid idoso. Vamos falar rapidamente só sobre esse caso aqui do Ramagem. Deixa eu ver aqui se tem outro aqui. Se eu falar do Ramagem, tem outro depois que eu deixo para depois, porque é mais calma, que é um pouco mais longo, porque esse aqui já é longo também. Veja o que o Ramagem diz, né? Que o Ramagem aí... Porque Bolsonaro recebeu informações da BIM. Ah, Bolsonaro, será que... Ai. Escute só o que Ramagem tem a falar e a explicação dele, né? Sobre as informações capciosas. Após a votação, que não teve sucesso, eu fiz uma postagem quando saiu em diversos jornais, grandes meios de comunicação, que a BIM renova contrato com o TSE para cuidar da segurança das urnas eletrônicas. O órgão mantém parceria há 23 anos. Esse é um contrato que foi celebrado entre o diretor-geral da BIM, eu, e o diretor-geral do TSE. E naquele momento houve um aprimoramento. Por quê? Porque a BIM trabalha com criptografia de Estado, e faz um trabalho. Ou seja, nessa publicação eu escrevi que a BIM fornece criptografia de Estado a diversas entidades, inclusive ao TSE. Buscar evolução, transparência e segurança é corolário de diversos princípios da administração pública. Ou seja, depois da votação, que não empregou o voto impresso à PEC, eu não fiz outro qualquer comentário, eu não tenho anotação privada alguma, e ainda fiz um trabalho em conjunto aqui, reforçando a credibilidade e a segurança que tem que ser trabalhado ao TSE. O senhor enviou esse arquivo, esse trecho que eu li, o senhor enviou esse presidente Jair Messias Bolsonaro? De todos esses arquivos são 2, ele nota isso, de tudo, dos meus alfarrábios, dos meus dispositivos. A Polícia Federal, que com certeza ela verificou todas essas minhas escritas, se houve encaminhamento ou não, a Polícia Federal, no meu interrogatório, me apresentou uma mensagem de encaminhamento ao presidente da República. E eu confirmei, olha, esse é o telefone à época da presidência da República. Então aqui, senhor ministro, senhor procurador e demais, eu vim trazer para os senhores uma questão que eu acredito que, aparentemente, a Polícia Federal induziu a erro, a PGR e esse órgão, essa primeira turma do STF. O senhor não encaminhou, então? Não, eu encaminhei. Ele diz, ó, eu acho que tem uma questão, vou trazer para vocês, que eu acho que a Polícia Federal induziu a erro a PGR e este tribunal. Vamos ver o que o Ramagem tem a falar. Vou explicar aqui, encaminhei. Vou explicar o que é isso aqui. E o que eu vou contar e declarar aqui para os senhores, eu declaro. Ele tá falando, ó, eu enviei a mensagem. Agora deixa eu explicar para vocês entenderem todo o contexto. No interrogatório na Polícia Federal e eles não colocaram no relatório da Polícia Federal. Ele diz, ó, o que eu vou contar para vocês, eu contei para a PF e eles não colocaram no relatório deles. Vamos ver agora. Essa mensagem que está aqui, ela está no relatório, ela foi produzida em 16 de julho, ou seja, antes da live, não devia nem ter programação de live, porque a live era programada a semana, no contexto do voto da votação na Câmara dos Deputados, de 16 de julho. O que diz a mensagem aqui? A mensagem, inclusive, é cortada, não entendo por que é cortada, porque eu acredito que no início deve explicar o que eles não querem que se explicou, que é em processo antecipado de fiscalização, essas palavras minhas escritas, de auditoria dos softwares de urna, as maiores autoridades em computação já conseguiram verificar diversas falhas e vulnerabilidades. E aí eu elenco. Sistema de inicialização de urna, boletim de urna falsa, chave criptográfica da urna, ordem do registro digital do voto, quebrando o sigilo do voto, código-fonte. Senhor ministro, eu expliquei na Polícia Federal, os senhores sabem o que é isso?
Isso aqui é ipsis literis, literal, é literal, por isso que é fácil identificar, de um vídeo de uma audiência aqui no pleno do Supremo Tribunal Federal, perante os ministros. Eu avisei na hora a delegada que estava me inquirindo. Isso é um vídeo que eu encaminhei ao presidente da República. É um vídeo de mais de 10 minutos, que o advogado dos peritos criminais, que fazem o teste público de segurança da UNA, que se tem desde 2009, sempre, antes da UNA, ele apresenta essas questões saneando as questões. Ou seja, não é um vídeo que mostra que quer derrubar a UNA, mas mostrando que a UNA tem constante evolução nesses testes de segurança. Inclusive, a manifestação é um vídeo que não é cortado para se tirar de contexto, vamos dizer assim. Nesses 10 minutos não é apenas o advogado que está se manifestando. No pleno, há a manifestação do então ministro Lewandowski, colocando a questão das urnas. O próprio ministro Luiz Fux se manifesta, porque os testes ali estavam sob sua gestão. A ministra Carmen Lúcia estava presidindo e coloca a questão que os testes são rotineiros pela segurança. E o ministro Gilmar Mendes ainda espanca a questão, informando que são rotineiros, são segurança, que atende o que os técnicos colocam e saneiam a questão. Então, essa é a única mensagem, senhor ministro. O resto é um top X, coisas particulares minhas. Eles vasculharam tudo, com certeza, meu. Essa é a única mensagem que eles dizem que eu enviei para alguém contra as urnas. Só que eles esconderam essa informação que se trata de um vídeo que está no YouTube, na internet, que retrata uma audiência no plenário do Supremo Tribunal Federal, que não é algo contra a urna, é mostrando que tem que se ter sempre evolução da urna. Quando é que vai ser crime uma audiência no STF? Quando é que vai ser crime enviar um vídeo que só demonstra que a urna tem natural evolução? O crime do Ramagem foi enviar um vídeo de uma sessão do Pleno do Supremo com falas do Michel Lewandowski, do Michel Mar. Do Bolsonaro! Meu Deus! E por alguma razão a PF não destacou isso no relatório, né? Vocês estão entendendo o que está acontecendo nesse país? Vocês estão entendendo já. Isso aí é óbvio, não tem nem o que falar. Vocês já entenderam já. Vocês já entenderam há muito tempo já. E é por isso que vocês estão tão chateados. Porque vocês entenderam, né? Por isso que vocês estão tão frustrados. É exatamente porque vocês entenderam. Nós já entendemos muito bem. Aqui é a notícia que saiu nas últimas horas, né? Bolsonaro rejeita media training e prepara depoimento espontâneo ao Supremo. Quem não deve não teme, né? Vai lá. É um absurdo o que está sendo feito nesse país. Para mim, quem resumiu muito bem foi meu companheiro Ruizão, que essa sanha sanguinária do PT em destruir Bolsonaro, a única coisa que fez foi abrir caminho pro centro, pra terceira via. Porque você escanteia Bolsonaro, o PT é inelegível, o PT tem cada vez menos poder, tá derretendo, e agora aparece, né, o centro democrático. Cara, Bolsonaro é o João Goulart de 2025. Um ponto aí que grande parte da direita não vai entender, porque não entendeu o que foi 64. Até hoje a turma acha que foi um movimento lá para salvar o Brasil do comunismo. Não consegue entender que as famílias, que atualmente aí inclusive estava lá na... Vai lá ver se na Febraban não tem algum parente lá da turma dos anos 60. Mas enfim, o que essa turma fez nos anos 60, as famílias que dominam o Brasil, eles estavam lá, debaixo do complexo Ipes e Bad, pautando a imprensa, os mesmos jornais, acusando o Jango de não ser um democrata. Depois pesquisem aqui na plataforma, assim, ó, propagandas Ips. Vejam as propagandas que iam pra TV. A democracia está em risco. Gente, em nenhum momento fala assim, isso aqui é comunista. Não, era a democracia que estava em risco, era o mesmo papo. E aí, todo o processo, no apoio internacional, narrativas, o consórcio, veículos oposicionistas sendo fechados, não necessariamente jornais de esquerda. É outro ponto que as pessoas não conseguem compreender. Bolsonaro é o João Goulart da nossa era. O Jango radicalizou depois do discurso do 13 de maio da Central do Brasil. 3 de março, Central do Brasil. Vai lá, lê na íntegra o discurso do Jango. Vê se justifica a atuação dos governadores democráticos, com o apoio do Lincoln Gordon, do Kennedy e todo mundo mais. Bolsonaro radicalizou depois do discurso do 7 de setembro. Radicalizou? Isso daí vocês conhecem muito bem o discurso. Bolsonaro é o Jango da nossa época. É um absurdo, viu? É uma situação absurda. Eu vou mandar todos esses recortes lá no Telegram com a legenda, né? Então você consegue voltar aqui no vídeo, você volta e você meio que sabe aí qual... Sabe que, ó, a denúncia do Ramagem. Esse aqui do caso eu comento amanhã, que o Ramagem fala, o Carlos até entende como é que ele vai parar no meio dessas confusões. Mas com exceção daí eu vou mandar esses outros vídeos lá, você para, dá uma olhada.
E aí, se você quiser entender um pouco mais desse caso com profundidade, sem brincadeira, vai lá no Atlas. Começa a ler o Atlas, mês a mês, só o capítulo. Nem todo mês tiveram várias confusões ligadas ao judiciário, né, golpismo e tudo mais, mas pega lá janeiro, fevereiro, março, abril, do primeiro ano, segundo ano, até chegar aqui, mês a mês. Vê lá. Vê o que saiu na própria imprensa, desmontando a tese do golpe de Estado. Vê as incoerências, vê as lacunas, vê os pontos em aberto. O depoimento aí do Cid, eu acho, na minha concepção, que se a imprensa passasse esses recortes em horário nobre do Jornal Nacional, minha Nossa Senhora, o Lula ia surtar. Lulinha ia surtar. Mas isso não vai acontecer, né? Mas sonhar ainda é de graça. Ainda o Haddad não tá taxando quem sonha. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posta no meu do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br, e hoje à noite eu vou estar no canal da Turma do Brasil Grande. Vamos tentar, né, defender a nossa posição por lá. É isso. Grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Fui!